Quando eu era adolescente, eu fiz um filme com a Madonna. Esse filme se chamava The Look of Love. Contava a história de uma noiva que era filha de um mafioso famoso. E esse mafioso tinha arranjado um casamento para ela, né? Com enfim, um parça dele. E no dia do casamento, essa noiva foge e entra num carro de um estranho que era o Val Kilmer, e ele passa a ser perseguido por essa máfia inteira, e a Madonna era a mãe e ajuda a resolver a situação. No final tem um grande romance e um final feliz. Bem, eu escrevi esse roteiro, eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu acho. Não era nem tão velho assim. Eu acho que tinha 12 pra cá. Não tinha 14, não. Tinha entre 12 e 14 anos, com certeza. E eu me lembro que eu escolhi, eu era louca, eu ainda sou apaixonada pela Madonna, e o galã do casting eu fiz vasculhando a revista e eu apontei, e aí era o Val Kilmer que estava na foto. E aí, eu, naquele momento, eu descobri que eu queria ser atriz. É claro que eu acho que muita gente já fez esse movimento de se ver em Hollywood, assistir um filme, ficar com aquela catarse, quer estar lá no lugar da atriz ou daquela personagem, mas eu levava isso bastante a sério. O tanto que o meu filme The Look of Love tinha trilha sonora, tinha roteiro, tinha cartaz, eu desenhava os cartazes, enfim, tinha tudo ali que eu fantasiava enquanto eu era criança. Não fiquei só nessa questão do sonho, mas eu tinha um sonho, sim, ser atriz. E aí eu cheguei ali nos 16 anos, eu era extremamente andrógena, já falei isso, inclusive eu conto isso na minha série 40 em Quarentena. Quem quiser assistir, tem uma playlist aqui no canal que tem todos os episódios. São 10 episódios, pode maratonar à vontade, assistir em pedaços, da maneira como você quiser. Lembrando, antes de eu continuar, que você pode se inscrever no canal. Eu precisava de uma pessoa que pudesse se inscrever para liberar algumas funções. Agora eu acho que a próxima função só daqui quando eu atingir 1000 pessoas, então eu preciso de 900 pessoas para se inscrever nesse canal. Se você conhece aí 900 pessoas que queiram se inscrever no canal, pode mandar esse canal para elas e trazer elas até aqui. Eu vou adorar falar para quanto mais pessoas, melhor, né? Obviamente. Com 16 anos, então, eu estava na Fundação Allan Kardec, porque eu sou espírita, né? E ali eu tive o contato com o teatro e fiz o meu primeiro papel. Engraçado que o primeiro papel eu literalmente fiz uma árvore, porque era uma peça de Natal e eu fiz era um conto de Natal e eu fiz a árvore da qual se transformou na cruz de Jesus Cristo. Era uma fábula bem interessante e aquilo ali me deixou realizada. Eu lembro até que meu pai foi assistir, foi bem bacana e tal. Mas eu tinha uma disforia. Eu sei que vocês odeiam essas palavras, eu adoro usar palavras que todo mundo odeia, pelo visto. Mas assim, eu tinha uma rejeição muito grande ao meu corpo, né? Na época, a forma como eu estruturava e o que eu não entendia. Era bem complicado. E aí, nesse aprender a fazer teatro, chegou num determinado momento que eu desistia, porque na verdade não era daquela maneira que eu queria estar, né? Não era daquela maneira que eu queria aprender ou me apresentar no palco. Eu fui para de trás do palco, então comecei a fazer teatro nos bastidores. Eu comecei a produzir, eu comecei a
fazer figurinha no contra-regra, enfim, coisas que eu não estava ali com o holofote em cima de mim. Operei a técnica, enfim. Aprendi ali o que estava nos bastidores, porque era um lugar em que eu podia estar escondida e sonhando em estar lá no palco, no lugar daquelas pessoas que estavam ali atuando. O tempo passou, eu fiz a transição, tudo aconteceu a meu favor. E aí, lá em 2012, eu assumo para mim que eu quero ser atriz e voltar. E lembrando que nesse período, eu, apesar de não estudar, eu já tinha feito teste para fazer filme, eu tinha sido convidada para fazer alguns testes de filmes e uma série de coisas, mas eu não passava, né? Porque na verdade eu precisava estudar, eu não era uma atriz, né? Eu tinha feito algumas peças de teatro, como já falei, nesse mesmo esquema de entrar no palco, fazer uma peça, sair, porque eu não, achava que não era esse lugar que eu devia estar, mas sempre com aquele desejo dentro de mim. E aí em 2012 eu entro no Liceu Cláudio Santoro, lá em Manaus, para fazer o curso de teatro iniciação. Tudo bem, eu já tinha uma pequena bagagem, né, que podia até me jogar no laboratório, mas eu queria começar do zero, eu queria realmente me profissionalizar como atriz. Esse sempre foi o meu desejo e era o que eu queria fazer da vida. Eu quero e sou atriz, essa que é a situação. Então, o que acontece? Eu conto também nessa série como é que foi entrar. Tiveram várias investidas para que eu não entrasse no teatro, para que eu não fizesse teatro, mas ainda assim eu abracei a situação e eu fui lá fazer o curso. Com 6 meses de iniciação, eu entro para o grupo experimental de teatro, e no grupo experimental de teatro eu consigo fazer exatamente tudo que eu queria fazer, como eu fazia quando eu era criança. Então, no grupo experimental de teatro, eu dirigi, eu escrevi, eu atuei, enfim, nós tivemos eu tive várias experiências dentro, a gente produziu, trabalhou figurino, enfim, eu tive uma gama de possibilidades que eu pude desenvolver enquanto uma artista do teatro, porque eu já nem digo que eu sou atriz, na verdade eu sou teatro, porque eu faço absolutamente tudo que eu puder fazer para que uma peça aconteça. Se é para eu estar na coxia, eu estou na coxia. Se é para contra a regra, se é para eu estar na técnica, se é para eu estar na iluminação, independente de onde for, eu vou estar lá. Porque essa é a minha grande vocação, ainda que eu acho que eu falhe enquanto talento, mas eu realmente busco sempre ser melhor nessa minha escolha, nessa minha profissão. E aí, em 2015, eu sou provocada pelos professores, principalmente pelo professor de música, que ele pede para eu escrever um texto. Esse texto se transformou numa peça chamada Bem Ali, que já foi encenada pelos alunos do próprio liceu e agora em breve deve ser encenada de novo, talvez. E aí eu escrevo também, sou convidada para escrever uma adaptação de Eduardo e Mônica para os alunos do La Salle. E aí eu começo a escrever para essas peças que envolvem música, que envolvem essas peças para adolescentes, para escolas, né, com vários personagens, peças curtas e cheias de dinâmica, com transmídia, enfim, com várias possibilidades. Isso me abriu um campo enorme. Saio de Manaus, vou morar em Vitória, no Espírito Santo. Na verdade, eu morava em Vila Velha, mas comecei a estudar na Fafi, em Vitória, então passava muito tempo em Vitória e também acompanhava e fui fazer parte do núcleo do Elas Tramam. De novo, vou deixar o link aqui para que a gente possa acessar o Elas Tramam, que tem 3 livros publicados, são 3 e-books e um livro físico, né, com as meninas do Outras Tramam.
Então tem 2 livros do Elas Tramam e um livro do Outras Tramas. Dentro desse processo eu escrevo uma peça chamada Quem Tem Medo da Monstra. Quem Tem Medo da Monstra é uma peça infanto-juvenil que fala sobre o processo de uma adolescente trans, com várias metáforas. Então eu uso diversas entrecruzo situações que tem muito a ver com aquilo que eu fui enquanto criança, enquanto uma criança trans. Você pode assistir aqui também no canal o áudio dela. Eu leio, faço a leitura dessa peça e também comentários sobre a construção dela. Falta os últimos capítulos, que eu prometo que eu vou fazer a leitura e os comentários dele pra gente fechar essa série e eu colocar numa playlist toda certinha pra gente acompanhar, que eu sei que o meu canal, enquanto não tivesse mais de 100 pessoas, e aí de novo eu convoco você para se inscrever nele e chamar outras pessoas para se inscrever, eu não tenho como abrir outras possibilidades de ampliar o canal, enfim, por isso eu preciso de inscritos. Lá em Vitória, eu sou convidada para fazer para fazer a parte de design de um projeto chamado Elas Tramam. E dentro desse material eu acabei participando. E aí eu construí, então, Quem Tem Medo da Monstra, que eu acabei de falar, e também construí um outro texto chamado Casa Delas. Porque nesse momento eu me vi compromissada em escrever para a comunidade LGBT. Eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Mas aí me veio assistindo o documentário Revelação, que tem no Netflix, sobre qual a responsabilidade de escrever sobre essa população, seja para ela mesma, seja para a sociedade cisgênera. Eu acho que em muitos momentos eu acabo pecando nesse texto, tanto que eu tenho lido e relido ele várias vezes, e também estou querendo participar do processo do Cartola, que acaba, acho que agora, amanhã mesmo, não sei. Mas se eu não passar também, ou se eu não conseguir, enfim, porque a vida nos leva para vários lugares que talvez a gente não consiga acompanhar. De qualquer forma, a leitura dos 2 textos, Quem Tem Medo da Monstra quanto de Casa Delas, é uma leitura que vale muito a pena a gente fazer e refletir. E se você achar que não valeu a pena a leitura, entre em contato comigo e vamos dialogar sobre isso, porque eu não quero ser uma dramaturga que fala sobre trans ofendendo ou que fala sobre trans com viés negativo. Eu quero realmente fazer diferente. É por isso que eu estou construindo um novo texto, também criado quando eu era adolescente, agora eu estou refazendo ele, utilizando de uma linguagem muito positiva, e eu quero um final bem bacana para essas pessoas trans. Isso me trouxe uma outra reflexão, que essa reflexão, na verdade, quem me trouxe foi a Renata Carvalho e a equipe do Monarte, que é o movimento nacional de artistas trans, né, o Monarte, que é a questão do trans fake. O trans fake, na verdade, é quando eu tenho um ator cisgênero fazendo um papel de uma pessoa trans. Isso é trans fake, porque na verdade o ideal era que eu tivesse pessoas trans fazendo papéis trans, mas não como uma regra, tá, gente? Não é uma obrigação que só trans deve fazer papel de trans. Na verdade, isso é uma reflexão política, é uma reflexão moral, ética. Por quê? Porque você pode, enquanto produtor, você pode escolher quem você quiser para representar o teu papel. Poder você pode, mas se você vai representar uma pessoa trans, ou uma pessoa negra, ou uma pessoa que tenha deficiência, por que você não dá oportunidade para que pessoas negras, ou pessoas com deficiência, ou pessoas trans possam assumir papéis da vivência das quais elas já têm uma bagagem? Eu não quero dizer com isso que as pessoas precisa ser sempre assim, por isso eu enfatizo que isso seja uma regra. Mas por que não? O que acontece na grande verdade é que, assim,
todas as pessoas que interpretaram, e aí você vai ver lá no Revelação, todas essas pessoas que interpretaram papéis cis acabaram indicadas ao Oscar e acabaram, se não levando o prêmio, muito próximo de levar o prêmio. E aí é que é. Por que eu tô falando desse assunto? Que essa semana se reacendeu com a lista de indicados ao Emmy o fato de que a série Pose, onde ela é uma série que fala sobre pessoas trans, é uma série que tem um elenco 90% trans, 100% LGBT, de todas as mulheres trans que atuam nessa série, o cara gay é que foi indicado como melhor ator para concorrer ao Emmy. E aí fica aquela reflexão, porque na verdade assim, a série inteira fala sobre questões de transfobia, sobre questões de pessoas trans, e na hora de premiar a gente simplesmente esquece. E aí, obviamente, que as atrizes se manifestaram, a Indya Moore e a MJ Rodrigues, que fazem as protagonistas e que são excelentes atrizes, né? E aí elas acabaram de fora. E aí eu acabei lá no Twitter fazendo uma analogia entre você ter um filme de negros onde você tem 90% do elenco negro e o Emmy, o ator indicado ao Emmy é justamente o ator branco. Ou seja, eu pego sempre o cisgênero e a posicionamento, apesar do Billy Potter ser um excelente ator de fato, e ele é um ator LGBT negro, isso não vamos tirar, mas por que as meninas também não puderam acompanhar isso, enfim, por que elas não puderam acompanhar também nessa indicação? Fica aí pra gente pensar. E aí eu fiquei pensando em como isso me atinge. Porque na verdade tudo bem, eu não tenho projeção como atriz, eu já fiz milhões de papéis cis, né? Eu acho que eu fiz um papel trans, que era a Angélica, que eu mesma construí a dramaturgia dela, e aí ela era trans. Mas enfim, eu observo tudo isso e me questiono se a Indya Moore ou a MJ Rodrigues, que são grandiosidades, né, ali nas séries da Netflix, como é que fica nós, que somos, eu, por exemplo, que sou uma atriz trans e que vou me desenvolver na carreira, eu fico como? Onde estão os espaços? Esses espaços vão abrir? E aí a gente vai para o nosso apelo, você que é uma pessoa que constrói obras, né, cinematográficas, séries, etc e tal, você que está aí gerenciando projetos dentro da Netflix ou em outros espaços, cabe a você optar ou não por esses espaços e dar chance ou não para pessoas como eu, como Indya Moore, como MJ Rodrigues e outras tantas e tantos que estão pelo Brasil e que estão sempre precisando de uma oportunidade para desenvolver bons papéis. Não estou dizendo que caiba só fazer papéis trans, e aí eu tenho que ver também o outro lado da bandeira de Maria Clara Spinelli, por exemplo, que é uma atriz que ela não se coloca como uma atriz trans, porque ela acha que ela é mais do que isso, né? Que isso é um fator limitante para ela. Eu entendo o ponto de vista dela, apesar de eu, obviamente, não me incomodar de fazer um papel trans, mas também não quero fazer só papéis trans, que é o que ela fala. Então, assim, onde é que está a equação disso? Porque o que você quer dizer com isso, Flor? Eu quero dizer o seguinte, que se você tem a oportunidade na sua mão, você é um criador e quer dar oportunidade a uma pessoa trans, se você tiver, você dê oportunidade, seja em papéis cis
ou trans. Agora, se você tiver que retratar uma pessoa trans, então dê de verdade a oportunidade para uma pessoa trans de fazer esse papel. Eu sou Flor Ferraz e esse foi o nosso segundo vídeo. Eu vou fazer só mais um vídeo nessa sériezinha bem curta de 3 vídeos, falando sobre reflexões que eu tive nessa última temporada. E a gente também está construindo uma série, ainda no roteiro, mas ela vai sair do papel, que vai falar sobre toda essa sopa de letrinhas, sobre sexualidade, sobre gênero e tudo aquilo que a gente não consegue entender ainda. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. E se você achar que deve chamar outras pessoas para acompanhar também o canal, fique à vontade. Eu preciso realmente de inscritos, porque o YouTube funciona dessa maneira, ele só libera outras possibilidades e outras ferramentas se a gente tiver inscritos. É por isso que todo mundo pede ou um like ou então um inscrito no canal. É isso, muito obrigada por acompanhar tudo até aqui, um beijo e até o próximo.